faço parte da equipa de Educação Ambiental do município do Porto. Agora faz como eu, sai do sofá e arregaça as mangas. Hoje vamos aprender a cultivar plantas para fazer sopas e saladas. Para além de ter sopas e saladas à distância de uma mão, ainda podes promover a biodiversidade em tua casa. Num espaço limitado como a minha varanda, é possível cultivar vários tipos de hortícolas, alguns de forma bem simples. É isso que hoje te vou mostrar. Semear, repicar e transplantar plantas hortícolas. Além de alguns cuidados a ter com a nossa horta, nem que ela seja composta por apenas 2 vasos. Antes de mais, tens que decidir que vegetais queres ter disponíveis para as tuas sopas e saladas. São esses que deves semear. Mas não te esqueças que cada planta deve ser semeada numa determinada época do ano. Hoje vou ensinar-te a cultivar berinjelas, tomates, alfaces e feijões, porque é a época delas. Importa também saberes que há plantas que devem ser semeadas no local definitivo e outras que devem ser semeadas em alfobre. Se vais semear uma planta diretamente no local onde esta se vai desenvolver, deverás ter em consideração o tamanho do recipiente, que deverá ser maior e mais profundo, pois deverá garantir o sustento da planta até ao final do seu ciclo de vida. As sementes que não semeares no local definitivo, normalmente por serem muito pequenas, poderás semear em alfobre, ou seja, num recipiente, dispostas de forma aleatória e depois repicá-las. Repicar significa retirar cada uma das pequenas plantas e plantá-las individualmente num recipiente, que pode ser, por exemplo, um copinho de iogurte. Após estas notas iniciais, escolher o vaso ou fazer o próprio vaso reutilizando uma embalagem, por exemplo, será o primeiro passo. Mas há que ter em atenção uma coisa muito importante, saber adequar cada um dos recipientes à planta que aí vamos colocar. Temos que ter em atenção não só o volume do vaso, mas também a profundidade de solo que ele consegue garantir, pois não poderemos semear cenouras em apenas 5 cm de profundidade de solo. Para os vasos das culturas de hoje, reutilizarei diferentes embalagens, nomeadamente um garrafão de plástico para a sementeira definitiva, um pacote de Tetra Pak cortado ao meio para a sementeira em alfobre, um copo de iogurte para a repicagem e o famoso rolo de papel higiênico que rapidamente se transforma num pequeno copinho para repicar também outra planta. E por fim, para o transplante, vou utilizar um garrafão transparente, que não é o mais indicado, dado deixar passar a luz para as raízes, algo que as plantas normalmente não apreciam. Mas não tenho outro disponível. Se em casa tiverem, é sempre preferível utilizarem uma embalagem opaca. Escolhidos os vasos, antes de os enchermos com terra, não nos podemos esquecer da sua drenagem, ou seja, a capacidade destes a escoarem o excesso de água. Principalmente se estamos a reutilizar embalagens, como é o meu caso, pois originalmente não têm qualquer furo para libertar o excesso de água. Por isso, nunca te esqueças, se vais reutilizar um material para fazer um vaso, faz sempre vários furos, seja para um transplante, para uma sementeira definitiva, para uma sementeira em alfobre ou para uma repicagem. Tem que ter sempre capacidade de drenar. Agora que já temos os vasos prontos e a sua drenagem não foi esquecida, vamos enchê-los com terra. Se estás a iniciar-te no cultivo e não tiveres terra, poderás encontrar várias opções à venda em qualquer horta ou supermercado. Porém, no futuro poderás optar por produzires a tua própria terra ou composto facilmente em casa. E ainda com a vantagem de reduzires a quantidade de vezes que tens que ir à rua para levar o lixo. Em breve, vamos explicar-te como. Preparados os nossos vasos, vamos aprender a fazer uma sementeira. Hoje, como já estamos em meados de abril, ainda poderás semear feijões, alfaces, courgettes, abóboras, cenouras e milho. Agora vamos aprender a semear feijões, uma sementeira definitiva, e alfaces, uma sementeira em alfobre. O feijão é semeado diretamente no vaso onde irá germinar, crescer e desenvolver seus frutos. Por isso, esse vaso deve ter no mínimo 30 cm de profundidade. Cada feijão deve ser semeado a 5 a 6 cm de profundidade e deve ser espaçado 20 cm uns dos outros. Alguns agricultores dizem que se devem semear sempre 3 feijões de cada vez em cada cova, pois um é para o corvo, o outro é para as lesmas e apenas o último é para a cozinha. É exatamente isso que eu vou fazer. Vou fazer uma cova então de 5 a 6 cm de profundidade e nessa cova vou colocar os 3 feijões.
vou aconchegar a terra e não vou apertar, porque esse aconchego será feito pela água quando fizermos a rega. Não te esqueças, se como eu semeares feijões de trepar, quando estes estiverem cerca de 20 cm, terás de os destacar. A sementeira das alfaces será uma sementeira em alfobre, ou seja, em que as sementes, por serem de facto muito pequeninas, serão dispostas de forma aleatória. Já temos sementes suficientes. E que depois de colocarmos as sementes, vou utilizar, que sugiro, como eu estou a gravar numa cozinha, também podem fazer em casa, vou utilizar um garfo para simplesmente misturar superficialmente as sementes com o solo, com a terra que aqui existe. Muito ao de leve, para não levarmos as sementes todas para um lado. E está pronto. Germinadas as alfaces, poderás repicá-las uma a uma para recipientes individuais. Ou então, apenas retirar os excedentes, no caso desta ser uma sementeira muito densa. Quando elas tiverem 4 a 6 folhas, deverás transplantá-las para o terreno ou para o vaso definitivo. Se tiveres espaço no vaso onde semeares os teus feijões, também poderás plantar lá as tuas alfaces, pois estas são 2 plantas que se dão bem. E já sabes, lá para junho terás alfaces para provar. Já te expliquei o que era a repicagem e por que se aplica. Agora vamos repicar berinjelas. Então eu vou utilizar novamente o garfo para ajudar a libertar uma das berinjelas, uma das plantas, jovens plantas. Vou, se conseguir trazer assim com pouco terra, mas temos aqui uma planta com raiz, posso utilizar o meu dedo ou o garfo, neste caso vou usar o dedo para fazer um furo na terra, no vasinho que já enchei com terra, assim. E agora vou colocar esta planta até lá ao fundo e vou juntar a terra, tal como fizemos nas sementeiras, na sementeira de feijão, e não vou apertar, porque, mais uma vez, a água é que vai apertar, juntar a terra até às raízes da planta. Como podes ver, este passo limita a competição entre as plantas, potenciando o seu desenvolvimento, além de facilitar o seu transplante para o terreno ou para o vaso definitivo. Além disso, como cada planta levará um torrão consigo, estas não se ressentirão tanto desta mudança. Chega uma altura em que, para as plantas continuarem o seu crescimento, temos de as transplantar para o terreno ou para um vaso maior e mais profundo. Tal como para as sementeiras, existem épocas indicadas para o fazer, tendo em conta o clima e os ciclos de vida das plantas, para os transplantes também. Nesta altura ainda podemos transplantar os pepineiros e os tomateiros. E é fácil sabermos quando temos que os transplantar, pois basta contarmos as suas camadas de folhas. Então, esta camada de falsas folhas não conta, e até as vou retirar. Depois temos a primeira camada, que são estas duas, e estamos agora aqui já com a segunda camada. Portanto, este tomateiro está na altura ideal para ser transplantado. Para plantar este tomateiro, eu devo ter um vaso com um mínimo de 30 cm de profundidade de solo. E, se tiver a plantar os tomateiros num canteiro ou num terreno, devo espaçá-los entre eles 50 cm. Agora vou plantar então este tomateiro. Vou retirar o solo para fazer uma boa cova para plantar. Vou tirar alguma terra. Já lhe retirei aquelas duas folhinhas em baixo, que é importante porque, como ele desenvolve inicialmente uma raiz muito baixa, nós vamos potenciar o crescimento de raízes noutras partes do caule, de forma a que ele fique mais seguro e conseguir captar absorver maior quantidade de nutrientes. Então, já temos lá no centrinho da cova. Agora vou repor a terra que retirei inicialmente, que vai cobrir então não só a raiz, mas também aquela parte do caule. E temos então aqui o nosso tomateiro. E, tal como nas outras plantas, no final vamos regá-lo. Em julho, certamente já poderá saborear os tomates deste tomateiro e com o tempero único de ter sido tu a cultivá-lo. No final da sementeira, repicagem ou transplante, devemos sempre regar as nossas culturas, mas atenção que devemos regá-las de forma diferente. Para as sementeiras e repicagens,
devemos utilizar um regador com um raro ou então um pulverizador, como eu vou utilizar aqui. Pois, no caso, por exemplo, da repicagem é uma planta muito delicada e no caso da sementeira, as sementes são mais delicadas ainda e neste caso são sementes de alface, são muito pequenas. Se nós regássemos com um regador, o que ia acontecer é que faríamos aqui um enorme buraco ou então até podíamos expelir todas as sementes daqui ou juntá-las todas num sítio e haverem espaços sem sementes nenhumas. E ia contrariar tudo o que tínhamos estado a fazer com o garfo, que era cobri-las de forma delicada e mais ou menos homogénea. Aqui no caso dos feijões vamos usar a mesma técnica, apesar de que, sendo umas sementes maiores, poderemos usar o regador desde que delicadamente e à volta da semente e nunca no sítio onde colocamos a semente. Portanto, lá mesmo no meio nunca podemos deitar a água, verter a água, porque senão vamos tirá-las do lugar. E por fim, o nosso tomateiro transplantado, devemos ter em atenção esse mesmo cuidado, que é de regarmos ao lado da planta e nunca encostado ao caule, porque senão vamos fazer ali um buraco que vai expor, até pode expor as sementes. Mais cuidado ainda, devemos ter um cuidado, e até em particular nos tomateiros, mas comum a todas as plantas, não molharmos as suas folhas, pois podemos estar a potenciar o aparecimento de várias doenças, nomeadamente alguns fungos. E se quisermos saber se a nossa planta está a necessitar de ser regada ou não, podemos utilizar o nosso indicador. Com o dedo podemos espetar na terra, junto à planta. Por exemplo, neste momento eu consigo ver que não preciso de regar, acabei de regar e de facto o meu dedo está bastante úmido. É uma forma empírica de sabermos se temos de regar as plantas ou não. E nunca se esqueçam, uma planta pode morrer à sede, mas também pode morrer por excesso de água. Se quiseres cultivar e não tiveres um terraço ou uma varanda, podes fazê-lo dentro de casa, desde que junte a uma janela ou uma porta envidraçada que garanta a entrada de luz natural para as tuas plantas. Por agora é tudo. Se tens uma horta ou promoves a biodiversidade em tua casa de uma ou outra forma qualquer, fotografa e partilha com #biodiversidade em casa. E já sabes, fica em casa, traz a natureza até ti.